Gênesis capítulo 16. A nossa mensagem está baseada em 2 capítulos de Gênesis. Nós iremos ler apenas o capítulo 16. Depois, na exposição da palavra, nós iremos ler o capítulo 21. Por enquanto, leamos o capítulo 16 de Gênesis. A palavra do Senhor nos diz: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então, Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuires. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água, no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para tua senhora e humilha-te sob tuas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Ber-Lahoi, e está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão. E Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Oremos. Pai de amor, Pai querido, a Ti, Senhor, e só a Ti é devido todo louvor, toda honra, toda glória. Nós te agradecemos, ó Pai, nesta noite, ó Pai, a oportunidade de estar na Tua casa, Senhor, para louvar, bendizer o Teu nome, Senhor, glorificar, Senhor, o Teu Filho, Senhor, que morreu e ressuscitou, Senhor, para nos dar vida, Senhor. Louvamos, Senhor, porque Jesus venceu a morte, Senhor. Te pedimos agora, nesse momento, ó Pai, para que Tu esteja com Teu servo, Marcos Kleber, ó Pai. Ilumina Teu servo, Senhor, para que fale da Tua parte, Pai. Traga, Senhor, a palavra que o Senhor tem aos nossos corações, Senhor. Prepara-nos para receber, Senhor, o que o Senhor tem separado para nós. E que nada, Senhor, venha atrapalhar, Senhor, tirar a nossa atenção, Senhor, a Tua palavra. Fica conosco nesta noite, Senhor. Derrama da Tua graça sobre as nossas vidas. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Deus ouve, vê e fala.
Quando eu era criança, na igreja a qual eu fui criado, tinha sempre uma irmã que, quando ela tinha a oportunidade, ela repetia isso: Deus vê, ouve e fala. E ela não dizia isso como um chavão pessoal, mas ela dizia porque ela cria nisso. Porque ela sabia que Deus é um ser que se relaciona. Ele vê, Ele nos ouve e Ele fala conosco. Aquela senhora tinha comunhão com Deus, tinha experiência com Deus, e ela sempre repetia aquilo que ela vivia: Deus me vê, Deus me ouve e Deus fala comigo. Quando o assunto é Deus, principalmente no meio acadêmico, há 4 posições principais referente ao assunto, a Deus. As outras posições são desdobramentos dessas 4 posições principais. Então, quando o assunto é Deus, nós temos o agnosticismo, que é um conceito, uma posição cética que diz: olha, Deus não pode ser conhecido. Há uma segunda posição, que é o deísmo, com D de dado. Deus existe, mas não intervém. Deus criou o mundo, como um relojoeiro cria um relógio, deu corda neste relógio e deixou funcionando por si só. Há uma terceira posição, o ateísmo, que diz: Deus não existe, não há Deus. Tudo que nós vemos, tudo que nós conhecemos é fruto do acaso. E há uma quarta posição, que é o teísmo, com T de tatu. O teísmo, diferentemente do deísmo, com D de dado, ele diz: Deus existe, e Deus se relaciona, e Deus intervém, e Deus ouve, vê e fala. Se eu lhe perguntasse qual a sua posição, com certeza, espero eu, que você responderia corretamente: olha, então eu sou teísta, porque eu creio num Deus que vê, ouve e fala. Eu creio num Deus que criou todas as coisas e que age e atua na criação. Eu creio num Deus que intervém. Mas seria admissível um cristão agnóstico? É razoável um cristão deísta que crê que Deus não se relaciona? É possível um cristão ateu? Você diria: claro que não. Isso é uma contradição de termos. No entanto, tornamo-nos agnósticos práticos quando não buscamos conhecer a Deus. Agimos como deístas quando não nos relacionamos com Deus. E somos ateus práticos quando vivemos como se Deus não existisse. Um ateu não ora. Um ateu não lê a Bíblia. Um ateu, ele não busca a Deus quando passa por uma dificuldade, ou ele não o agradece quando recebe algo uma bênção de Deus, até mesmo porque ele não crê que aquilo foi uma bênção, e sim fruto dos seus esforços. E muitas das vezes cristãos agem como ateus na prática. Embora seja uma contradição de termos, no sentido conceitual, na prática um cristão pode agir como um agnóstico, como um deísta e até mesmo como um ateu. Isso pode acontecer quando nós nos esquecemos que Deus vê, ouve e fala. E a história de Agar irá nos mostrar isso. Nós lemos no capítulo 16, e quando nós lemos essa história, nós temos em mente, se isso fosse um filme, né, que os protagonistas são Sarai e Abrão. Mais tarde, seus nomes são mudados, Sara e Abraão. Agar seria a coadjuvante. Ela não é importante na história, mas é sobre Agar que eu gostaria de falar com os irmãos. E através da vida desta mulher, dessa escrava, nós veremos a intervenção de Deus. Eu gostaria de meditar nesses três pontos que eu irei expor. Deus nos vê quando ninguém mais nos vê. Deus nos ouve quando ninguém mais nos ouve. E terceiro,
Deus fala conosco quando estamos dispostos a escutar. Com isso, eu não quero dizer que as ações de Deus dependem da nossa condição. Ou seja, Deus só vai me ver quando ninguém mais me vê. Deus só vai me ouvir quando eu for ignorado. Não estou dizendo isso. Mas, na maioria das vezes, nós só nos damos conta de que Deus nos vê, de que Deus ouve as nossas orações, quando nós passamos por situações adversas. Pois estas situações adversas nos impulsionam a Deus. E é Deus mesmo que cria, conforme a sua soberania, essas situações para que nós nos aproximemos dele, para que saibamos que ele se relaciona conosco. E que ainda que nos sintamos ignorados, que nos sintamos desapercebidos pelas pessoas, Deus está nos vendo. Deus está ouvindo as nossas orações. E Deus fala conosco. Gosto muito do Salmo 94, versículo 9. Este versículo diz assim: o que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Deus vê, ouve, fala conosco e ouve as nossas orações. Capítulo 16, a partir do versículo 1, nós lemos: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Naquela época, e ainda hoje, mas muito mais naquela época, uma mulher que não desse filhos era tida como uma mulher amaldiçoada, como uma árvore seca que não dava frutos. Uma mulher nessa situação era muito discriminada, ela se sentia muito mal, e essa era a condição de Sarai. Essa mulher era frustrada nesse aspecto. Ela era estéril, ela não dava filhos. Mas Deus já havia feito uma promessa a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, de que ele teria muitos filhos. E ele creu nessa promessa. Mas nós lemos na história de Abraão que o pai da fé, em alguns momentos, duvidou. Em alguns momentos, a sua mulher também, que era alvo dessa promessa de Deus, duvidou. E esse é um exemplo. O texto diz que Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Esta serva egípcia, a ideia que a história de Abraão nos passa é que ela começou a participar da parentela, da família de Abraão, a partir daquele episódio em que Abraão sai da terra do Neguev, aonde há fome, no capítulo 12, e vai para o Egito. Lá ele diz que Sarai era a sua irmã, com medo de ser morto, porque ela era muito bela. Então ele pensou, olha, os príncipes do faraó irão vê-la e vão querer me matar para ficar com ela. Então ele disse, eu sou irmão dela. Os príncipes levaram ela para o palácio, fez bem a Abraão, deu-lhe animais, deu-lhe presentes e também escravos. Depois eles descobriram que não, que ela era a esposa de Abraão, por causa de uma praga que o Senhor havia enviado. Eles despediram Abraão do Egito com Sarai, e também ele foi embora e não precisou devolver nenhum dos presentes que ele tinha ganhado. Ele foi embora com os bens que ele tinha ganhado do faraó e também com os escravos. E é daí que Agar começa a participar da família de Abrão. Então ela era uma serva egípcia. Disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. É algo que nos incomoda. É uma situação que Deus não aprova, a qual nós vemos aqui. Mas Abrão não tinha Bíblia. Ele vivia de acordo com as leis da época. E a palavra de Deus, quando nos mostra isso, ela não está nos dando um preceito. Olha, faça igual. Não, ela está contando algo que aconteceu.
E Abraão agiu assim, a sua mulher agiu desse modo porque era um costume da época. Era uma lei, na verdade, baseada no código de Hammurabi, que dizia que quando a mulher não tivesse filho, fosse estéril, ela poderia entregar uma de suas concubinas ao seu marido, e o filho daquela concubina seria dela, não de sua serva. Pertenceria a ela. E este filho seria então descendente do patrão, do marido, do dono da casa. Então ela agiu conforme aquela lei de Hammurabi, lei essa que os sumérios tinham tomado para si. Então Sarai, mulher de Abrão, versículo 3, tomou Agar, egípcia, sua serva, tomou Agar, a egípcia, que é a sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Repare que até então, os sentimentos de Agar não são considerados. Ela serve aqui como uma barriga de aluguel. Não consultaram ela. Sarai teve a ideia. Abrão anuiu ao seu conselho. E ela não foi consultada. Afinal, ela é uma serva, uma escrava. Ela não estava ali para fazer as suas vontades, mas os desejos de seus senhores. Esta mulher aqui é desprezada. E mesmo sendo uma escrava, ela é um ser humano, ela tem sentimentos. Eu penso aqui que ela não gostou muito da ideia. Talvez ela tenha se sentido humilhada. Talvez ela fosse escrava, serva de pessoas, de gente importante lá no Egito. E agora ela está vivendo com um grupo de nômades, e ela passa por uma situação dessa. Mas passado algum tempo, ela percebe que engravidou. E ela começa a se dar conta que ela não é uma pessoa tão baixa na escala social, ou ela não é tão ruim assim, afinal, ela fez aquilo que a patroa dela não pôde fazer. Ela está grávida, e está grávida do patrão. Talvez agora a sua autoestima tenha sido elevada. E o que ela faz? Ela despreza a sua senhora. Ela despreza. Ela se sente mais do que a sua senhora. E disse Sarai a Abrão, versículo 5, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. E Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. A Bíblia não diz o que Sarai disse a Agar. Mas você pode imaginar, não? Afinal, quando nós nos deixamos tomar pela ira, nós somos bons em ofender os outros. E você pode imaginar algumas palavras duras que Sarai disse àquela escrava. Talvez ela tenha dito, quem você pensa que é? Você é uma serva. Esse filho que você está esperando nem seu é. Ele será meu. Você é uma escrava. Ela foi humilhada pela sua senhora, então ela foge. Ela foge e ela está indo para o deserto. A ideia aqui é que talvez ela estivesse voltando para o Egito. Ela foge de sua senhora, humilhada, chateada. E no versículo 13 e 14, nós lemos que o anjo, ou melhor, nos versículos seguintes, versículo 7, nós lemos que o anjo do Senhor a encontrou. O anjo do Senhor a encontra. Aquela mulher que foi humilhada pela sua senhora, que era tida como um nada, o Senhor vai ter com ela. Ele a encontra.
E tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, versículo 8, disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens, para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo lhe diz, volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. E disse mais o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor agora faz uma promessa a ela. Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. E disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebestes e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael. Ismael significa Deus ouvirá. Deus ouvirá. Depois daquela promessa, qual é a reação de Sarai? Versículo 13. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê. Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? No deserto, sozinha, triste, humilhada, Deus vai ter com Sarai. Ou melhor, Deus vai ter com Agar. Deus a viu quando ninguém mais a via. Deus se compadeceu quando ninguém mais tinha demonstrado compaixão para com aquela mulher. Deus vai ter com aquela mulher que nós consideramos como a coadjuvante, não como a protagonista da história. Deus vai ter com ela. E ela invoca o Senhor e ela disse, tu és Deus que vê. Eu olhei neste lugar para aquele que me vê. Deus nos vê quando ninguém mais nos vê. Deus se compadece de nós quando não vemos compaixão nos outros. As angústias que ninguém mais ficou sabendo, que ninguém sabe, que você não confessou para amigo mais íntimo, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, as suas dores, as suas tribulações, Deus as vê. Deus conhece. O salmista declara no Salmo 113, versículos 5 ao 6, quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas e que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Aquele que está nas alturas, ele se inclina para ver o que se passa no céu e na terra. Salmo 31, versículo 7, o salmista diz, eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conhecestes as angústias de minha alma. Deus nos vê. Deus nos conhece. Deus sempre mantém os seus olhos sobre nós. Ainda que sejamos ignorados pelas pessoas que mais amamos, nós temos a garantia de que Deus está nos vendo. Ele não só nos vê, como Ele também abre os nossos olhos para que vejamos a sua providência, a saída para os nossos problemas. Em um outro episódio, no capítulo 21, Sarai volta para o deserto. E agora ela está com seu filho Ismael, sem água, o filho está prestes a morrer. E Deus abre os seus olhos para que ela veja água. E para que ela beba e dê a beber o seu filho. Deus não só nos vê, como Ele abre os nossos olhos. Um outro exemplo disso é Isaac. Lá no capítulo 26 de Gênesis. Desculpe. Capítulo 24 de Gênesis. Versículo 63 em diante, nós lemos. Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, apeou do camelo. E perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu então.
Respondeu: Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Repare que ele tem os olhos abertos aqui, e ele levanta os olhos, ele ergue os olhos e vê os camelos. Rebeca faz a mesma coisa, levantou os olhos e viu a Isaque. Há aqui uma cena romântica, não? Eles se olham. Mais para frente, eles se apaixonam. Ele a ama. Ele é então consolado por conta do falecimento de sua mãe. Mas de onde Isaque estava vindo? Versículo 62. Ora, Isaque vinha de caminho de Ber-Lahoi. Ele vinha do caminho de Ber-Lahoi. Vocês ouviram este nome, não? Capítulo 16, quando Agar vê aquele que a vê, versículo 14, diz assim: por isso aquele poço se chama Ber-Lahoi, que significa poço daquele que vive e me vê. Isaque voltando de Ber-Lahoi, Deus abre os seus olhos para que ele veja aquela que haveria de ser sua esposa. Deus abre os olhos também de Rebeca. Repare, o que eu estou querendo dizer com isso? Que Deus nos vê e que Ele sabe daquilo que realmente nós precisamos. E que não importa em que âmbito aquilo que você precisa está, seja na área sentimental, na área profissional, na área da saúde, em qualquer área, Deus nos vê. E Deus abre os nossos olhos para que vejamos a solução. Porque Ele é um Deus que intervém. Ele é um Deus que trabalha na nossa história. Ele é o Senhor da história e é também o Senhor das circunstâncias de nossas vidas. Deus vê. Agora no capítulo 21, versículo 9 em diante. Melhor, versículo 8. Esta é a segunda e última vez no livro de Gênesis que fará menção aqui à história de Agar. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando, errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de uns arbustos, e afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher
da terra do Egito. No primeiro episódio, nós vemos que Agar está no deserto. E ela está no deserto no primeiro episódio por quê? Por erro dela. Ela que teve um desentendimento com a sua senhora, com a sua patroa. Ela desprezou e a consequência disso é que ela foi humilhada. Então ela foge para o deserto. Mas agora ela está de novo no deserto. E o pior, não é culpa dela. Há circunstâncias que acontecem conosco que nós procuramos. São consequências de nossos erros. Mas há situações que nós não procuramos, que acontecem. Por causa de uma brincadeira, por causa de um bullying. Olha o efeito de um bullying aqui. Por causa de uma brincadeira que Ismael faz com Isaac, ela então é desprezada, expulsa pela sua senhora e agora ela está andando errante pelo deserto. E ela está passando por uma situação mais angustiante, mais tenebrosa que a primeira. Porque ela está olhando para o seu filho, na iminência dele morrer. E ela não pode fazer nada. Ela está no deserto, outra vez, só. Ninguém a vê. Ninguém a ouve. E ela não tem água. Mas o Deus que vê é aquele que também ouve. E Ismael significa o quê? Deus ouvirá. No primeiro episódio, Deus estava fazendo uma promessa. Olha, eu vou ouvir quando você clamar. Eu vou ouvir quando esse menino chorar. Porque o nosso Deus é o Deus que vê e o Deus que ouve. E Ele ouve o clamor do menino. O Deus que vê também nos ouve. No episódio mais angustiante de sua vida, ela vê a vida de seu filho por um fio, à beira da morte. Mas Deus ouve o clamor do menino. Ele ouve o choro do menino. Em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 7, nós lemos: na minha angústia invoquei o Senhor, clamei a meu Deus, e Ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Deus nos ouve. Salmo 116, versículo 1 e 2 diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Eu hei de invocá-lo, eu hei de suplicar nas minhas angústias, porque eu tenho a certeza que Deus me ouve. Ainda que eu seja ignorado, ainda que eu esteja no deserto sozinho, e que não tenha ninguém para me ouvir ali, eu sei que Deus me ouve. Eu sei também que o deserto é plano dele. É Ele que me leva para o deserto. E nesse deserto, nessa tribulação, nessa angústia, eu me aproximo dele. E eu me lembro que Deus é um Deus que intervém, que se relaciona com os seus filhos. Deus nos vê quando ninguém mais nos vê. Deus nos ouve quando ninguém mais nos escuta. E Deus fala conosco quando estamos dispostos a ouvir. Na primeira vez, Deus viu e falou com Agar. Na segunda vez, Deus ouviu e falou com Agar. Naquela época, como eu havia dito, eles não tinham as escrituras. Então Deus falou com Agar por meio do seu anjo, do anjo do Senhor. E ela identifica o anjo do Senhor como o próprio Deus. Aqui os estudiosos concluem que é uma teofania, ou seja, a manifestação da segunda pessoa da Trindade antes da encarnação. Hoje Deus nos fala mediante a sua palavra, de modo que os meios mudaram, mas o Deus continuou o mesmo. Aquele que falou por meio do anjo do Senhor, ele nos fala hoje por meio da palavra.
E ele também fala ainda pelo meio do anjo do Senhor, que é Cristo Jesus. Ele nos fala através de Cristo. Ele é o Verbo, Ele é a palavra, a expressão exata do ser de Deus. Esta história que nós estamos vendo, meditando nela, que é um exemplo de que Deus se relaciona, de que Deus vê, ouve e fala. Mas o melhor exemplo de que Deus vê, ouve e fala e intervém na nossa história é Cristo Jesus. É o Senhor dos Senhores, é o anjo do Senhor, é Jesus Cristo. Mas quanto ao modo que Deus fala aqui com Agar, eu me reporto aqui ao versículo 16, que nós lemos lá no capítulo 16, versículo 8. Deus fala com Agar e ele disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Será que o anjo do Senhor não sabia? Será que ele está perguntando para saber? Será que ele não tinha conhecimento de onde ela estava vindo e para onde ela ia? Por que será que ele pergunta? Por que será que ele faz essa pergunta? O anjo do Senhor não fez essa pergunta para saber a resposta, mas para levar Agar à reflexão. Hebreus 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. De onde vens? Da casa de Abrão. Para onde vais? Para o Egito. Mas qual é a diferença de um lugar para o outro? No Egito, outros deuses eram adorados. Não deuses verdadeiros, porque há somente um Deus. Mas havia ídolos. E o Salmo 115, versículo 4 e 6 diz em relação aos ídolos: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Para onde você está indo, Agar? Para o Egito? Volte, volte. Fique na parentela de Abrão, porque lá se adora o Deus verdadeiro, o Deus que vê, ouve e fala, porque é Ele que nos criou, e aquele que fez o ouvido não ouvirá? Aquele que fez os olhos não enxergará? A palavra de Deus, ela tem como objetivo descobrir os propósitos do nosso coração. Agar descobre ali qual era o propósito do seu coração. Talvez, quem sabe, ela entendeu a incoerência. Sair de onde se adora o Deus verdadeiro para ir aonde deuses falsos são adorados? Não, está errado. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. E diferente dos ídolos, ele vê, ouve e fala. A palavra do Senhor esquadrinha o coração. E a palavra revela os nossos pecados e intenções e nos corrige. Qual é a ordem do anjo para Agar? O que ele diz? Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Ufa! Que ordem fácil de se acatar, não? Volta para a sua senhora que te desprezou, que é por isso que você está aqui, que te humilhou, e se humilha perante ela. Volta. Fácil, não? A palavra de Deus nos traz ordens difíceis de nós acatarmos, porque a nossa estrutura pecaminosa corrompeu o nosso coração. E na maioria das vezes nós só fazemos aquilo que nos agrada, aquilo que alimenta e satisfaz o nosso ego. Mas Jesus disse que aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo.
A palavra de Deus que mostra os propósitos do coração é a mesma palavra que nos corrige e que nos mostra que nós devemos negar a nós mesmos para que possamos obedecê-la. A ordem do anjo do Senhor não é de fácil realização. Envolvia humilhação. Para obedecermos a palavra de Deus é necessário um desprendimento do eu. É necessário que digamos a nós mesmos, eu devo negar a mim mesmo a fim de obedecer a Deus. Porque o que importa é que eu o obedeça. Sabendo que é Deus também que nos fortalece, que trabalha tanto no querer quanto no efetuar, para que possamos obedecer às Escrituras. A palavra de Deus esquadrinha o coração, a palavra de Deus revela os nossos pecados e intenções e nos corrige. A palavra também nos dá a promessa. Qual é a promessa que o anjo do Senhor dá a Agar? Que Ismael seria pai de uma grande nação. Alguns creem aqui que ele é ascendente dos árabes, que são numerosos e guerreiros. Mas há uma outra promessa além disso. Ismael significa Deus ouvirá. Deus também está fazendo uma promessa a Agar, que Deus iria ouvi-la em sua angústia. Deus fala por meio do seu anjo, o anjo do Senhor, que como nós já dissemos, que é uma teofania, a manifestação da segunda pessoa da Trindade. Deus se revela em Cristo. O maior exemplo de que Deus é um ser pessoal é Jesus. Lá em Lucas, capítulo 7, abra sua Bíblia. Lucas, capítulo 7, versículo 12. O texto diz assim: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía um enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, o caixão, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Olha que interessante os passos que nós vemos aqui. Jesus vê, mas o olhar de Jesus Cristo não é inerte. O olhar dele pressupõe ação e não inércia. Ele vê e se compadece. Ou seja, ele entende o que ela está padecendo, ele sente, ele se compadece das nossas angústias, das nossas dores. Quando eu digo que Deus nos vê, não estou dizendo que Ele apenas nos vê, mas que Ele se compadece. Jesus pode se compadecer de nós, porque Ele é homem de dores que sabe o que é sofrer. Nós não temos um sumo sacerdote que não saiba o que é tentação, que não saiba o que é dor. Antes Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. E a prova disso é a cruz, porque na cruz Jesus sente o maior temor da humanidade, que é a morte. E Ele morre. Ele sente também a ira de Deus. Ele morre, desce ao túmulo, mas o túmulo frio não pôde retê-lo. As trevas não prevaleceram sobre a luz. No primeiro dia, logo de manhã, o sol da justiça raiou. Ele venceu a morte, porque Ele se compadeceu de nós. Ele viu seus eleitos caídos em pecados, debaixo da ira de Deus, mas Ele tomou sobre si a ira que nos tinha como alvo, se compadecendo de nós. Ele morreu por nós, sofreu por nós e ressuscitou, vencendo a morte e nos dando vida eterna. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus, a maior expressão de que Deus intervém na história humana. Não é à toa que o nosso calendário ficou
antes e depois de Cristo. Porque é a prova de que Deus intervém na história. De que Deus não apenas criou o mundo, mas Ele age por meio da sua providência. Ele age na vida dos seus. O olhar dele pressupõe ação, ele se compadece, ele então ressuscita o filho daquela mulher. Ele pode fazer isso, porque ele tem poder sobre a morte, ele tem autoridade sobre a morte. Jesus veio para resolver o verdadeiro problema da humanidade. Não é a saúde, não é as finanças ou relacionamentos, mas o pecado. E esta é uma prova de que Deus intervém. Há alguns dias nós meditávamos num culto no lar, lá em Marcos capítulo 2, quando os amigos de um paralítico fazem aquele buraco no teto, colocam aquele paralítico na frente de Jesus, e o que Jesus faz? Cura o paralítico, certo? Não, ele olha para aquele paralítico e diz: perdoados estão os seus pecados. E alguns dizem em seu coração: quem é esse que pode perdoar pecados? E ele diz: para que saibais que o Filho do Homem tem toda a autoridade, eu digo: levanta e anda. Pois o que é mais fácil? Perdoar pecados ou curar? Ele cura aquele homem para provar para os fariseus, para os escribas, que ele tinha toda a autoridade. Mas o objetivo principal de Jesus em relação àquele homem não é a cura física, mas é o perdão dos pecados. Porque o que mais um ser humano precisa é o perdão dos pecados. É voltar a se relacionar e ter comunhão com Deus que vê, ouve e fala. E isso só é possível por meio de Cristo Jesus. É Ele que é o caminho a Deus. Jesus sabia que se ele desse apenas a saúde física para aquele homem, ele voltaria a andar, mas os seus anseios mais íntimos, os seus anseios espirituais continuariam. O que o homem mais precisa é o perdão dos pecados para que possa se relacionar com Deus. E isso é possível por meio de Cristo Jesus. Concluindo, Deus vê e se compadece de nós. Deus nos ouve. Ele está atento às nossas orações, a fim de nos acudir em tempo oportuno, a fim de nos confortar. Deus fala conosco mediante a sua palavra. Não importa a sua classe social, seu status, o seu grau de escolaridade. Ele falou com uma escrava, com uma serva, com a coadjuvante da história. Não importa. Ele vê a todos. Agar era uma escrava e Deus a viu. Ela não passou desapercebida pelo olhar misericordioso de Deus. E a maior prova de que Deus vê, ouve e fala é Cristo Jesus. O autor de Hebreus, no início do capítulo 1, ele diz: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus é o maior exemplo de que Deus intervém. Jesus, o qual tomou o nosso castigo, as nossas dores, e que por meio dos seus sofrimentos nós temos a paz. Assumiu a nossa pena, morreu a nossa morte. No entanto, o sepulcro frio não pôde retê-lo. Ele ressuscitou. E como você tem vivido? Você tem vivido como um agnóstico prático? Como um deísta que crê, eu creio no Criador, mas ele não se relaciona? Ou como um ateu? Meu amado, viva como você foi chamado para viver.
Seja coerente com a sua fé, com aquilo que você crê. Deus vê, ouve e fala. Isso tem um lado positivo e negativo para nós. Ele vê as nossas dores e vê também os nossos pecados. Aqueles que você escondeu debaixo do tapete, atrás das cortinas, que ninguém viu, Ele viu. Ele também ouviu todas as suas palavras, que fizeram bem e que fizeram mal. Palavras ferinas que atearam fogo no coração de outras pessoas, ou até mesmo blasfêmias. Mas Ele também lhe deu uma saída. Lhe deu Cristo Jesus para perdoar todos os seus pecados. E este é o maior exemplo da providência de Deus. Cristo Jesus, aquele que morre por todos os nossos pecados, que nos traz vida eterna, que paga o nosso preço, a maldição pela sua morte, e que nos dá a vida eterna pela sua ressurreição. Que não vivamos como ateus práticos, mas que busquemos a comunhão com Deus por meio de Cristo Jesus, sabendo que Ele é um Deus pessoal, e que nós podemos dizer: Deus é o meu pastor. Eu posso me relacionar com Ele. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Cristo Jesus rasgou o véu, abriu as portas para que eu tenha acesso, para que eu tenha relação com Deus Pai, para que a minha alma seja satisfeita, para que jamais eu tenha sede ou fome espiritual. É este relacionamento, esta comunhão que nos satisfaz e que nos dá o antegozo da glória, a qual nós desfrutaremos plenamente quando nós estivermos com Cristo Jesus, aonde toda lágrima será enxugada. Curve a sua fronte, vamos ter uma palavra de oração. Louvamos-te, ó Pai, pois a Tua palavra nos lembrou hoje que Tu és um Deus que se relaciona conosco, que Tu és um Deus que age nas circunstâncias de nossas vidas. Tu és um Deus que nos vê, que ouve o nosso clamor, que fala conosco aos nossos corações, e que se em algum momento nós duvidamos, ó Pai, nós temos a certeza que o problema somos nós. É o pecado, ó Pai, que frequentemente nos faz esquecer que Tu estás nos vendo, que Tu estás nos ouvindo, e que o Senhor fala conosco. Por meio dos prazeres o Senhor sussurra, mas por meio das circunstâncias adversas o Senhor grita, o Senhor clama, de modo que nós possamos ouvir a Tua palavra. E muitas das vezes precisamos ser levados ao deserto para estarmos cientes dessa verdade. Ó Deus, que nós estejamos de corações abertos a compreendermos e a vivermos de forma coerente com esta verdade, de que Tu intervém, de que Tu age em nossas vidas, que Tu és um ser pessoal. Ó Pai, dai-nos também um coração grato pelo maior sinal da Tua providência, que é Cristo Jesus, por aquele que morreu em nosso favor e ressuscitou, nos dando vida eterna. Ó Deus, que saibamos que podemos agora nos achegar a Ti com ousadia, por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Que esta verdade nos estimule a buscarmos mais e mais comunhão contigo. Que possamos ser chamados de amigos de Deus. Que possamos andar, ó Pai, ao Teu lado. Que possamos caminhar contigo, ó Pai, nos relacionando contigo. Ó Deus, grave estas palavras, a Tua palavra em nosso coração, e que a vivemos para a honra e a glória do Teu santo nome. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.